rouba o papagaio dela para que ela transfira a ele o carinho que destinava à ave. Ao mesmo tempo, um cidadão chamado Garrido Fernandes, não, dos Reis, desculpe, um cidadão chamado dos Reis, que era filho de Cabo Verde, roubam os patos porque a família está passando fome. Então ele pula lá o muro de um comerciante e roubam os patos para poder comer. Não sabe-se por que cargas d'água. Quando ele é preso, ele acusa o Garrido Fernandes de tê-lo ajudado. Então a polícia vai lá prender o Garrido Fernandes e Garrido Fernandes pensa que está sendo preso porque roubou o papagaio. Então lá na prisão eles conhecem um terceiro preso que conta para eles a história de um cajueiro. E esse cajueiro é a representação da própria Angola. Então o cajueiro você pode ir cortando primeiro as folhas, depois os galhos, corte o tronco, mas permanecer na raiz, ele brota na primeira chuva, né? Então o aspecto simbólico dentro do texto. Só lembrando que o cajueiro era o símbolo do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. E o último eu falo já sobre eles, né? Sobre ele. Então a história da galinha do ovo conta uma história que eu diria comezinha, uma coisa muito simples, mas que ao mesmo tempo tem um conteúdo de coisa engraçada, tem um conteúdo também provocativo, né? Então tudo começa com uma senhora grávida, cujo marido está preso, e aí ela pega e todo dia colocava milho para a galinha que era de uma vizinha. E aí um dia ela põe lá o milho, quando a galinha está comendo, ela joga por cima um caçoar, né? um balaio, para poder a galinha pôr o ovo ali embaixo e ela comer o ovo. Ela está com desejo de comer o ovo por conta da gravidez. O filho da vizinha, um dos filhos, ela tem 2 filhos, um dos filhos passando, escuta a galinha cacarejando lá sob o caçoar e vai dizer para a mãe. E aí começa a confusão, porque a dona da galinha diz que tanto a galinha quanto o ovo pertencem a ela. Já a moça, a senhora grávida, diz que não, o ovo pertence a ela, porque a galinha só pôs o ovo porque se alimentava com o milho que ela dava. A partir daí começa uma confusão por conta desse ovo, e aí começam a chegar as mulheres. As mulheres são chamadas para tomar partido, entre elas a mais velha. Então, dentro da literatura africana, pessoal, o velho representa o guardião da tradição. Ele é muito respeitado dentro da cultura tradicional, né? Hoje está muito deformada, né? Por influência da cultura europeia. Então essa senhora é dado a ela o direito de opinar quem está com a razão, quem deve ficar com o ovo. E ela, gente, acaba transferindo essa responsabilidade para os homens. Então quando os homens entram na história, ela vai tomar um direcionamento totalmente estranho, né? Porque cada homem consultado vai advogar para si o ovo. Vamos ver, né? Depois eu volto para cá, para esses elementos aqui. Então, quem representam, gente, a primeira coisa a falar aqui é sobre a questão alegórica, né? Depois eu falo sobre a linguagem, eu volto. Então, cada personagem desses que eu citei, a galinha, o ovo, a dona da galinha, a vizinha dela, as mulheres, e cada um dos homens que vão entrar na história, no final vão aparecer os policiais. Então, depois de muita confusão, não se resolvem, os policiais são atraídos pela discussão entre eles. Então, o sargento lá toma tanto o ovo quanto a galinha. Diz que vai levar para
à delegacia, mas na verdade ele quer apenas comer, né, tanto o ovo quanto a galinha. E aí entra em cena os meninos, né? Um deles toma o ovo e sai correndo, e o outro, gente, lá de cima do telhado começa a imitar o som do galo. A galinha, achando que é o namorado, se desprende das mãos do soldado e vai para cima do telhado. E assim resolvem-se tudo, porque os soldados vão embora. E aí a dona da galinha, que esteve prestes a perdê-la, disse: não, não, disse para a vizinha que está grávida: não, tome, o ovo é seu. Eu já estive grávida também e sei, né, como a criança fica pedindo, suplicando comida. Então acaba entregando o ovo a ela e tudo termina bem. Então, gente, a galinha representa os próprios bens de Angola. Ali é apenas uma propriedade privada, mas lido numa escala política, ele representa os próprios bens angolanos. Por isso é cobiçado pelo colonizador, que no contexto do texto é representado pelo o sargento e os policiais, né? Então a geração do ovo simboliza a geração de riquezas e do futuro de Angola. Nhambina, que é a grávida, né? Nhambina, que é a grávida, representa a própria África, a mama África, mãe de todos os filhos do continente. A gravidez se liga ao ovo, tanto o ovo quanto a barriga dela representam o futuro de Angola. Um é o futuro das riquezas e o outro é o futuro da população. O filho que ela está gerando é a nova Angola, que vai nascer após a independência. Nhazefa, que é a dona da galinha, representa junto com Nhambina os vários grupos étnicos. Então, gente, as brigas das etnias enfraqueciam a luta maior. Quando nos anos 60 começaram a eclodir os vários movimentos sociais, pessoal, estou falando do movimento negro, do movimento dos homossexuais, o movimento feminista, o movimento da consciência ambiental. Quando todos esses movimentos começaram a eclodir nos anos 60, os marxistas, né, os marxistas tradicionais viram nisso um risco grande de você fragmentar a luta maior. A grande luta seria do proletariado contra o capital. Então, quando você pegava o proletariado e dividia em fatias, você criava brigas internas entre eles, né? Você enfraquecia a luta maior. Assim, pessoal, você pode transferir uma equivalência com licença poética aí, você pode transferir para Portugal, para Angola e os demais países africanos. As etnias, ao brigarem entre si, enfraqueciam a luta maior. Esse tema é importante porque eu vou recuperá-lo, isso é uma ameaça, na segunda parte da nossa aula. Então, Nhazefa e Bina, ao brigarem, pessoal, elas estavam representando a luta das etnias. Chico e Beto, que são os filhos da Nhazefa, que é a dona da galinha, representam as novas gerações, assim como o filho que a Nhambina está gerando. Então, o fato de os dois meninos recuperarem a galinha e o ovo das mãos dos militares sugere a esperança da independência. A nova geração não mais se permitirá ser expoliada, roubada pelo colonizador. A avó Bebeca, que é a velha, representa o passado, a tradição, as raízes da África. Portanto, é retratada como uma sábia. E aí você tem os vilões, pessoal. O ovo vai sendo apresentado aos homens um por um. O primeiro que eles procuram é o Zé da Quitanda. O Zé da Quitanda, o argumento dele é que o ovo pertence a ele, porque o milho que gerou o ovo foi comprado pela senhora, mas a senhora não pagou. Então o milho é dele, se é dele o ovo também o é. Então o Zé da Quitanda representa o burguês, o comércio interesseiro, ou seja, o capitalismo que só quer o lucro. Ele não está interessado em resolver o problema. Aliás, os outros homens também não estão.
O Sovitalino, o segundo a ser procurado, foi um antigo funcionário do cartório. Então ele diz que as mulheres têm que dar a ele dinheiro para ele começar a gerar papéis para poder fazer o processo que vai dizer quem é que tem o ovo, quem é que deve ficar, que não pode ficar. Então ele representa, desculpe, faça o seguinte, gente, coloca uma pedra sobre o que eu acabei de dizer. Esse é o próximo que vai vir. O Sovitalino é o dono das casinhas onde elas moram, ele aluga as casas. Então, como a galinha pôs o ovo no terreiro, o terreiro é dele, ele só aluga a casa. Então ele tem direito ao ovo, porque o ovo foi posto no terreiro. Então ele é especulação imobiliária, gente, né? Então enquanto milhares de pessoas milhares de famílias estão sem casa, alguns têm vários apartamentos só para especular, só para alugar, né, e viver de renda. O Azulinho é o terceiro a ser procurado. O Azulinho está estudando para ser padre. Só que ele, pessoal, está aliado a uma igreja, aquela igreja totalmente desvinculada, né, do mundo. Aquela igreja que não observam os problemas pelas quais as pessoas passam de verdade, né? Seria o contrário, pessoal, da teologia da libertação. Lembre que nós estamos falando dos anos 60. Por isso eu falei da teologia da libertação, que surge com a carta de Puebla, tal. Quem não entende do que eu estou falando, faça uma pesquisa. Então Azulinho é essa igreja conservadora. Então ele, pessoal, não resolve nada, né? Só vai dizer frases como: dai a César o que é de César. Quando as mulheres veem que ele não vai resolver nada, ele começa a dizer coisa com elas, né? Começa a maltratá-las, né? Vocês sabem que a mulher sempre foi, tradicionalmente pela igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, tal, ela sempre foi vista com preconceito. A mulher, através dela, entra o pecado no mundo, né? Então a mulher sempre foi colocada no canto por conta disso. Daí só padres homens, né? O Solemos é a pessoa, o antigo funcionário do cartório. Então ele quer o dinheiro para gerar um processo, emitir documentos, né? Então ele representa a burocracia. O sargento e os dois soldados que aparecem no final representam a brutalidade do colonizador, né? Então eles, mesmo que o colonizador esteja longe, eles representam os olhos do colonizador. Eles estão a serviço do colonizador. Então eles só querem mesmo se apropriar do ovo e da galinha, quer dizer, das riquezas dos angolanos, não estão nem aí para eles, né? Aí eu volto, pessoal, só para falar sobre a questão da linguagem. Então o texto, ele tem muitos termos em quibundo, por isso que o texto vem com notas de rodapé. Então jindungo, monandengue, vavó, nhá. Então tanto do quimbundo quanto do crioulo, vavó ou vavó é crioulo, já não é quibundo. É a mistura da língua local com a língua portuguesa, né? Então várias palavras, né? Ngeli kua nagana bina alakia kukukuata kuata, né? Fui na casa da senhora Bina, começam logo agarra. Então ela tem as expressões em quibundo. Os diálogos com a oralidade, pessoal. Então, os escritores das ex-colônias de Portugal na África são mais livres do que os nossos, né? Os nossos que querem ser sérios, consultam dicionários, né? Veem lá as normas da cultas, né? Então, os escritores da África não, cometem os erros, né? Começam frases com pronome átonos, né? E por aí vai. Juro, sangue de Cristo. Vi-lhe bem, mamã, é a cabire.
Então, juro pelo sangue de Cristo, você come esse pelo, não é? Cada vez você junta as duas palavras numa só, como o pessoal faz com a gente, né? A gente sabe. Cada vez, vovó. Opa, pulei? É isso, né? O que mais? Então aí outras obras do Luandino. Então só para vocês verem, pessoal, como é grande, como é gigante esse autor. Não podia deixar de falar dele. E aí entramos na aula de hoje. Vou falar de um autor que assim é um dos meus autores de cabeceira. Eu tenho vários livros dele, né? O meu pensamento era adquirir todos, mas o homem não para de escrever, né? Então eu só trouxe aqui alguns. O Planalto e a Estepe, Moana Puó, Jaime Bunda e a Morte do Americano, né? Então são apenas alguns entre vários que eu tenho dele aqui. Vários livros que eu tenho. Eu conheci também pessoalmente, né? Então Pepe Tela, gente, é um autor, um daqueles autores raros que são conhecidos apenas com um nome. Então pode ver como todo autor tem dois nomes, Machado de Assis. Você pode até chamar Machado, né? Rosa, Pessoa, mas o nome deles artístico é Fernando Pessoa, Machado de Assis, por aí vai. Então, em geral, os autores têm dois nomes. O dele é Pepe Tela. Pepe Tela, pessoal, não é o nome de batismo dele. De onde vem o Pepe Tela? Pepe Tela em quimbundo significa pestana, né? Pestana que nós temos aqui nos olhos, né? Então, Pestana é o sobrenome dele. Quando ele foi servir ao exército, na luta pela independência, em vez de colocar Pestana, ele traduziu Pestana para o quimbundo. Então, Pepe Tela é o sobrenome dele dito em quimbundo. Então eu vou resumir aqui a informação dele. Ele nasceu em 1941, branco, do olho azul, né? Porque a família dele era uma família colonial portuguesa, mas ele nasceu em Angola, angolano né? Ele foi para Lisboa estudar, gente, inicialmente engenharia, depois ele abandonou o curso, foi fazer história, depois ele abandona de novo e termina o curso de sociologia, mas não mais em Portugal. Ele termina em Argel, né? Que fica no norte da África. Então ele é formado em sociologia. Ele sofreu perseguição, né? Lá quando ele estudava em Portugal. Ele participava da Casa Estudante do Império. Então ele fugiu. Queriam que ele, por ser branco, se integrasse no exército de Salazar e ele não quis, né? Então ele fugiu e aí ele fica na clandestinidade. Depois ele volta quando a luta começa, né? E ele não pegou em armas, pessoal. Aí começa uma coisa polêmica. Nós tivemos aqui um guineense que morou muitos anos aqui no Ceará, né? Ele faleceu há pouco tempo. Eu em conversa com ele, gente, ele me disse que era mentira uma coisa que é muito propagada aqui. Dizia-se, e eu li isso em vários locais, que não era permitido aos brancos pegarem armas. Eles tinham medo do branco ser um espião. Então, em geral, os negros não deixavam os brancos pegarem armas, né? Então, por isso, Pepe Tela não trabalhou no front, quer dizer, ele não pegava em armas. O que não é verdade, porque quando ele escreveu Mayombe, que é o livro do qual eu quero falar para vocês, ele estava na trincheira, com arma, esperando o inimigo chegar. E ali, gente, eu não entendo como é que a pessoa consegue, né? Escrevendo lá dentro da trincheira. Então Mayombe escreveu quando ele estava na frente guerrilheira. Mas o certo é que o papel maior que ele desempenhou
não foi como soldado armado, foi como professor. Ele ensinava os soldados, pessoal, né? Ele era professor. Tanto é assim que o primeiro livro publicado dele, As Aventuras de Gunga, não foi o primeiro que ele escreveu, mas foi o primeiro a ser publicado. Ele foi publicado em forma mimeografada. Para quem não sabe, mimeógrafo era um aparelho em que você colocava lá um papel, um carbono especial e rodava um papel, você escrevia em cima desse carbono, né? Colocava lá uma espécie de um álcool e aí rodava e saíam várias cópias, né? O que você escreveu ali saía no papel, né? O cheiro era muito forte. Oh, gente, que saudade agora, mas tudo bem, vamos para longe. Não da bebida, estou falando dos anos, meus verdes anos, né? Tia Lúcia. Voltando para cá. Então, gente, o primeiro livro dele publicado não foi em forma impressa, foi em forma mimeografada. As Aventuras de Nigunga, ele foi publicado para servir de livro didático, ou paradidático, melhor dizendo, né? Então, o primeiro livro que ele escreve é Moana Puó, isso aqui, né, que ele publicou só depois, que é baseado nessa máscara que vocês estão vendo aí na capa. É uma máscara andrógena, metade mulher, metade homem. Ela existe mesmo, é uma máscara usada por uma das etnias lá de Angola, ok? Bom, aqui, gente, tá totalmente desatualizado aqui. Depois que eu fiz isso, ele já saiu publicando e publicando e publicando e publicando. O último livro dele, eu vou sempre atualizando, que era o livro Crônicas Mal Dispostas de 2015. Bom, vamos falar, pessoal, sobre as marcas da obra do Pepetela. A primeira coisa interessante é que ele é um escritor das fronteiras. O que é isso, gente? Primeiro, do ponto de vista do conteúdo. Ele escreve, pessoal, na fronteira entre a história que realmente aconteceu, a história com o H maiúsculo, e a história inventada. Então, sempre as obras dele têm um pano de fundo histórico. Não são propriamente romances históricos, mas eles têm como pano de fundo alguma coisa que aconteceu na história de Angola. Quando eu passar os próximos slides, eu arrumei os livros dele, pessoal, não de acordo com a cronologia de publicação, mas segundo esse pano de fundo, né? Então, por exemplo, E o Vento Levou tem como pano de fundo, pessoal, a Guerra da Secessão, né? Que ocorre lá entre 1861 e 1865, a guerra entre o Norte e o Sul, né? Então, vários romances não são propriamente romance histórico, mas eles têm esse elemento como pano de fundo. Ele aparece apenas como um cenário, não é? O Roberto Pontes costuma dizer que pano de fundo é cueca ou fralda. Mas voltando para cá, né? Então, o pano de fundo tem esse nome, gente, porque no cinema americano, por exemplo, em outros locais também, mas principalmente no cinema americano, em vez de você gastar muito dinheiro com cenários verdadeiros, você pintava, né, um painel e aí a história acontecia de frente daquele painel. Então, você prestando atenção, a árvore não se mexe, né, o vento não consegue mexer a folha porque é pintado ali, né, aquele cenário, é o background, né, é aquele que fica atrás. Então, gente, a primeira coisa é essa, ele trabalha na interface entre história com H e história com E, ou com H minúsculo. A segunda coisa, gente, é que o gênero literário, ele abala também. Esses gêneros literários, né, romance, conto, novela, cordel, poema matuto, trova, soneto. Então, por exemplo, se vocês forem fazer um mestrado, um doutorado, não vão gostar se vocês compararem um conto com um romance, né? Então, se você pegar, por exemplo, Missa do Galo,
do Machado de Assis, e o Dom Casmurro, querendo mostrar como os dois, né, são a mesma história, eles não vão gostar, porque cada gênero tem suas especificidades e tal, e tal, e tal. Então, se você for dialogar um poema com um conto, do mesmo jeito. Então, nossa cabeça ocidental ela é muito cartesiana. Significa que cada coisa tem que estar na sua gavetinha certinha e tal. Nesse sentido, o pessoal é anárquico, né? Os autores, porque eles já nascem dentro do modernismo, que tem esse espírito de questionamento. Então ele abala os gêneros. Você pega, por exemplo, pessoal, o Cão e os Caluandas dele. Cada capítulo de O Cão e os Caluandas é um gênero diferente. Um deles é uma manchete de jornal, uma reportagem de jornal. O outro é uma peça de teatro. O outro capítulo, pessoal, é um poema. Então, cada capítulo tem um gênero diferente. Então, isso é um horror para aqueles que são puristas, que tem a cabeça, né, quadrada, né, fechada dentro de um quadrado, né? Então, ele também trabalha na fronteira entre os gêneros, né? A fronteira, pessoal, entre a biografia e a invenção. Então, muitos textos dele que se passam dos anos 60 para cá, você tem os elementos biográficos. Por exemplo, o Planalto e a Estepe, né? Você observa ali que o personagem é ele mesmo, um dos personagens da história. Essa é outra marca dele, pessoal, é a questão do questionamento dos heróis monolíticos.